Fala pessoal, eu sou o Bruno Souza, Eu sou a Josi Souza nós somos a família Souza. e esse é o canal Operação Portugal. No vídeo de hoje você irá aprender as principais coisas em que os brasileiros não gostam em Portugal. Mais precisamente nos portugueses, nos costumes portugueses. Segue a vinheta. É isso aí, pessoal. No vídeo de hoje a gente vai contar pra vocês o que os brasileiros não gostam nos portugueses, segundo as nossas experiências de estudo, tá bom? Quando a gente chega lá, a gente tira a prova dos 9 e grava novamente pra vocês pra contar se é verdade ou não, tá bom? Mas a gente vai contar aqui o que a gente tem lido, o que a gente tem assistido e quais são os defeitos maiores que os brasileiros estão descrevendo aí sobre os portugueses. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não esqueça aí de se inscrever. O link vai estar em algum lugar da tela. Dá o seu like, dá o joinha ali, não esquece. E se você ainda não assistiu, assista o nosso vídeo das 5 coisas que fizeram com que a gente emigrasse para Portugal. Tá bem legal o vídeo. A primeira das coisas que os brasileiros têm reclamado em tudo que a gente tem visto é da burocracia. Gente, logo quando você chega, é muita documentação para correr atrás, é tudo muito burocrático. É o CEF, é para tirar NIF, é número de NIS, é número de utente da saúde. É muita coisa, é trocar de carta de condução, são muitas documentações que precisa correr atrás e é bem burocrático. Não é que é difícil, impossível, mas pelo que o pessoal tá falando, a burocracia lá é grande. Para tirar toda a documentação lá é um processo bem burocrático. Então, se você quer ir, já vai preparando seu psicológico também, que a gente já tá aqui trabalhando nosso, principalmente o Bruno, porque ele faz toda essa parte, tá bom? Para você conseguir encarar lá a realidade da burocracia portuguesa. A minha dica para você que está na fase do planejamento, de mudança de país, deixa tudo certinho, entendeu? Procura apostilar o que precisa apostilar, fazer o que tiver que fazer, porque se você em algum momento tiver que ir lá no consulado brasileiro para fazer alguma autenticação de algum documento, prepara, viu? Porque as filas são enormes, são longas, então, e o pessoal é bem burocrático, aí faz aquela coisinha assim, bem do jeitinho certo. Errou, tá fora de ordem, eles não vão nem te falar que tá fora de ordem. Eles simplesmente vão falar assim, ó, tá errado, tem que resolver. Aí é onde você tem que acabar gastando com advogado. Então, pessoal, fica sempre atento às dicas, pega aí um norte, pega aí um rumo e segue em frente, beleza? E outra coisa que o povo brasileiro não gosta no povo português, né? Que o pessoal fala que eles são pacíficos até demais, né? É aquela coisa do cara falar, vem, o cara, não vou. Entendeu? Vamos tomar um cafezinho. Muito calmo, muito tranquilo, até demais. Tipo, ai, a vida é assim mesmo. As coisas não, mas é assim mesmo. Sabe aquelas pessoas muito calmas, muito pacíficas, que às vezes a gente quer chacoalhar? A gente é brasileiro, a gente quer chacoalhar. E lá eles são bem calmos, bem tranquilos, bem pacíficos. E isso, pelo que a gente tá vendo, né, e tem lido, chega a ser um ponto, assim, de incomodar um pouquinho a gente que é brasileiro, que é mais agitado. Dependendo da situação, ele acaba falando sim pra você, entendeu? E acaba, não faz questionamento, nem nada. Eles preferem sofrer sozinhos, né? Eles sofrem muito sozinhos, né? E outra coisa que o brasileiro não gosta nos portugueses é a baixa autoestima dos portugueses. Eles têm muita baixa autoestima. É uma coisa assim que você nota, principalmente quem é brasileiro e nasceu de 7 meses. Entendi, de 7 meses. Mas vamos lá. É assim. Não, que quem nasce de 7 meses é bem agitado. Aí chega lá e vê que o cara tem uma baixa autoestima, o cara já tem uma baixa autoestima, ele já acaba sendo desanimado. Ele já nem é animado. A pessoa que nasce de 7 meses, ela tem a autoestima lá em cima. É top, tudo ela quer fazer, tudo ela quer resolver e tudo é ontem, é assim. Então, o que eu li, pelo que eu vi, é assim, eles têm aquela síndrome de ai, tadinhos, o país deles não é bom o suficiente, é da Europa, mas não é
Não sabe o que é o Brasil, gente. A autoestima. O cara tá lá na Europa, é considerado o país um dos mais seguros do mundo, com a estabilidade boa. E eles se acham assim, somos portugueses. Entendeu? Eles têm a autoestima baixa. Português, naturalmente, pelo que a gente tem lido, eles têm uma baixa autoestima. A ponto dos brasileiros chegar a se incomodar um pouco, né? Porque, gente, vamos falar, a situação que a gente vive no país, né? Não é difícil. E a gente é alegre, é feliz, tem autoestima lá em cima. Tem uma estima lá em cima. E eles, pelo contrário, não. Então, acabam incomodando um pouquinho os brasileiros, essa baixa estima dos portugueses. E uma coisa assim que eles têm muito, eles não arriscam, pessoal. O português ele não arrisca. O português ele tem receio em arriscar. Ele não tenta mudar a rotina. Então, para você que é brasileiro, que sempre tá ali, tá arriscando, que sempre teve um espírito empreendedor, porque o brasileiro ele nasceu empreendedor, né? Se não for, gente, como é que vive nesse país? Já nasce empreendedor. Então, quando você chega em Portugal, você vê as possibilidades, as coisas que podem ser agregadas, o valor que pode ser dado socioeconômico para o país. E o português, você vê, ele tem receio em até ele quer estabilidade, investir, ele quer segurança. Ele não pensa em investir, ele tá dando certo, fica aí. O português ele não tenta fazer um teste A/B. Aqui tá dando bom, mas vamos mudar um pouquinho, ver se melhora um pouco mais. Não. Se tá bom, deixa como está, pessoal. Isso aí. Uma coisa também que o português faz assim, que é uma coisa assim que eu acho que em alguns lugares do Brasil também é assim. Eles fumam em todo lugar, sabe? Eles fumam muito. Tipo, o português fuma. Muito mais que os brasileiros. Bem mais. E assim, é coisa que no Brasil já é mais controlada, assim, onde pode, onde não pode fumar. Pelo que a gente tem lido, lá não é tão restrito quanto no Brasil, fumar em locais fechados e tal. E os brasileiros, os portugueses em si, fumam bem mais que os brasileiros. Então, pelo que falam lá, é nuvem de fumaça, gente, de cigarro. Eles acham bonito uma pessoa que fuma. Aí lá o pessoal fuma em restaurante, bem assim, pra quem não tá habituado, né, que nem você, geralmente você vai num restaurante, principalmente em São Paulo mesmo, vamos mudar aqui a nossa capital onde nós vivemos. Você vai no restaurante e ali tem a área do não fumante, tem a área do fumante, e geralmente a pessoa até tem ali aquele receio de até mesmo fumar, então acaba meio que ficando aquele ambiente neutro onde ninguém fuma, entendeu? Mas lá em Portugal, além de o pessoal fumar nos restaurantes, além do pessoal fumar assim, tipo, eles acham bonito, entendeu? Outra coisa bem interessante dos portugueses é a saúde bucal. Não é interessante, não interessante. Porque, eu não sei vocês, mas o brasileiro, eu acho que é uma cultura, né? Você vê que hoje a gente tem até plano do governo aí que é saúde dental aí pra todos, né? Então, tipo assim, o pessoal cuida mesmo. A gente tem o hábito de tomar café, escova os dentes, almoçou, escova os dentes, lanche da tarde, escova os dentes, a jantinha, escova os dentes, antes de dormir, escova os dentes, acordou, escova os dentes. Então, tipo assim, é uma coisa que em Portugal, só que não. Só que não. Principalmente os mais velhos. Em Portugal, aí... A gente leu que os mais jovens já estão tentando mudar esse quadro, melhorar essa questão da saúde bucal em Portugal. Mas, pelo que dizem, tá, gente? Diz que os mais velhos é normal, faltar uns dentes, ter que mau hálito lá. Eu acredito que isso também se dá por conta que o custo, né? Custo de saúde bucal lá é bem mais elevado que no Brasil. Primeira dica assim que eu vi o pessoal falando é que vai para Portugal, já faz um check-up ali odontológico, faz tudo que tem que fazer, porque diz que lá é bem mais caro. A questão de saúde lá, o que você precisa pagar acaba sendo mais caro. Eu vi isso também sobre oftalmo, tanto que eu já troquei de óculos, já refiz meu exame de vista, já tinha aumentado o grau, já fiz óculos novo também, por conta que diz que lá tudo é mais caro. Então, talvez essa questão da saúde bucal aí seja até por questão de custo, né? Mas diz que está mudando esse quadro aí. Mas é
uma das curiosidades lá, que diz que os brasileiros não gostam muito lá dessa questão. E outra coisa que os brasileiros costumam reclamar sobre Portugal é a quantidade de chuva. O pessoal fala que chove muito lá. Eu não sei ainda, mas não é em toda região. Tem umas regiões que chove mais que as outras, mas diz que lá chove muito mais do que aqui no Brasil. Eu acredito que deve ser tipo São Paulo, que é terra da garoa. Apesar que não tem garoado tanto assim não, né? Ultimamente. Sim, mas se você for levar em consideração, já no verão o clima lá é bastante parecido com as estações aqui do Brasil, né? É sol, chuva, garoa, tudo num dia só. Entendeu? É bem interessante. E para você que tá pensando em ir para Portugal, vou chegar lá, vou trabalhar, vou arrumar um emprego amanhã, não é bem assim. O português, ele pelo fato dele não arriscar muito, quando ele vai fazer uma contratação, o que ele faz? É lenta. Ele vai te chamar uma vez, vai te chamar 2 vezes, vai te chamar 3 vezes. O recrutamento em Portugal, ele é bem lento. Ele é bem lento, sabe? Então, se você tá pensando, é que eu vejo muitos vídeos na internet, pessoas falam, cheguei em Portugal com 150 euros. Tome cuidado. Cheguei em Portugal com 1.000 euros. Tome muito cuidado, entendeu? Para você não ter o seu sonho frustrado, entendeu, pessoal? Porque o recrutamento lá, por mais que o mercado tá amplo, por mais que muitas empresas estão contratando pela falta da mão de obra, muitos ainda têm a cautela. Então, ele vai falar com você 1 vez, 2 vezes. Então, é uma coisa assim que você tem que entender, né? É igual os negócios lá. Os negócios em Portugal são muito morosos, né? Aqui no Brasil já é uma coisa onde o brasileiro, nós giramos a 200 km por hora, entendeu? Lá em Portugal não é assim. O mundo dos negócios lá que nem no Brasil, o tempo é dinheiro. Já em Portugal é diferente, né? É preciso ter jogo de cintura. Pelo fato da questão das cautelas, é algo assim que você tem que entender, certo? E mais um dos motivos é que, não há pressa. O português, ele não tem pressa. É mais ou menos a mesma coisa aqui, né? É que nós, brasileiros, a gente é muito agitado. Você falou que é 200 km. O brasileiro, ele é ligado no 220. Você não tenta, ontem, quer tudo não agora. tenta, vou sair agora para ir no banco, ou para ir no banco, para ir no mercado, tal. O ritmo lá, pelo que o pessoal tá falando, é totalmente diferente, né? Por tudo que a gente tem visto, o ritmo de vida do português, ele é mais tranquilo, ele é mais calmo, ele não tem aquela pressa, seja para contratar, seja nos negócios, eles só fazem tudo com muito mais calma, com mais cautela. A gente brasileira, tudo é para ontem, tudo é agora. Vai procurar um trabalho, já vou começar amanhã, entendeu? Não, que não tem trabalho que você chega lá num dia e começa a trabalhar no outro, mas não é a regra, é a exceção. Lá normalmente costuma ser mais demorado todos os processos. E os portugueses, eles amam, mas eles amam, pelo fato de ele ser bom de papo. O português, ele é bom de papo, então eles amam jogar conversa fora. Entendeu? Então, muitas das vezes você vai no banco, aí você vai pegar o português conversando com a caixa do banco. Mas é aquilo. Aí vai contar a história 1, história 2, história 3 e várias histórias, pessoal. Você nasceu em Portugal, amor? Nasci. Pode ter certeza. Porque eu falo assim, porque ele é assim, ele gosta muito de conversar, de bater papo, jogar conversa fora, às vezes até cansa. Mas enfim, né? É o jeitinho dele. E outra coisa também, que assim, eles falam que os brasileiros não gostam, mas o brasileiro também é mais ou menos a mesma coisa, que é o tal pode, mas não pode. É aquelas regras que, na verdade, pode ou não pode? Carregar cachorrinho no transporte público, pode ou não pode? Depende do motorista. Entendeu? Até os serviços mesmo, os públicos que você vai fazer de documentação, em alguns
pode fazer tal coisa, outros não podem. Então, assim, as regras, elas não são, assim, sempre seguidas à risca. Depende muito de quem tá atrás do balcão, depende muito de quem tá ali atrás do volante ali do ônibus. Então vai muito, tem aquele pode, mas não pode, não pode, mas pode. O que é muito parecido com aquele jeitinho brasileiro, né? Que a gente costuma dar volta ali em tudo também. Então eles falam dessa questão aí, mas eu acho que pelo que eu andei sondando, é até mais na parte da burocracia, que tem muita informação desencontrada. Ah, isso pode, chega lá não pode. Ah, isso não pode, aí no outro lugar já pode. Então tem essa questão aí do pode, não pode. Eu vejo geral falar sobre essa questão do mercado de trabalho português. Tem trabalho? Tem muito trabalho, mas a questão é a relação patrão-empregado. Eu já ouvi cada tipo de coisa que no Brasil ia virar processo, com certeza ia virar processo, não ia dar certo, porque no Brasil é muito assim. Você foi contratado para isso, a função é essa e aquela. Portugal não é assim, gente. Você é contratado numa fábrica para fazer tal função, mas naquele dia não tem a sua função e ele te mandar limpar o chão da fábrica, é normal. É normal, é totalmente normal. Não tem essa. Ah, mas eu não fui contratado para tal função. Filho, você tá lá, você é funcionário deles para exercer o que eles mandaram você fazer. Por exemplo, um cuidador de idoso. A função dele é cuidar do idoso. Mas aí, tipo, precisa lavar uma louça, precisa lavar uma roupa, precisa limpar a casa, entra na função também. E eles costumam também não ter... O português em si, ele não tem tanto filtro assim pra falar, né? Não tem aquele jeitinho brasileiro, aquele cuidado pra falar, pra não ofender, pra não magoar, não machucar. Eles falam, eles são diretos. Então, assim, eu já vi muitos relatos de pessoas que estavam ali trabalhando, eles dão esporro na frente de todo mundo. Fala mal, xinga, às vezes ofende. Eu já vi casos até de ofender. Mas isso vai muito da mentalidade da empresa, né? Mas tem empresa. Mas é da cultura. Sim, mas tem empresas também que, no caso, né, é aquela questão, você tá ali, aí você tá vendo uma coisa que pode ser melhorada, né? Você vai lá, questiona, você tenta dar uma ideia, isso pode não ser visto com bons olhos. Lá não é legal. Lá funcionário não dá muito palpite na vida de patrão, entendeu? Ah, você foi contratado para fazer tua função. Você tá vendo que aquilo ali não tá legal, que poderia melhorar, que dava para um jogo diferente. Já é o caso do Brasil, né? Só que se você fala, ali já é mal interpretado, entendeu? Então, o mercado de trabalho é algo totalmente diferente aqui do Brasil. A relação patrão-funcionário, que se espera, tipo de contratação, você foi contratado para isso, você vai exercer isso, aquilo não faz... Não, lá você tá trabalhando, você faz, e eles não têm aquela delicadeza de sentar, chamar você na salinha para conversar, se eles tiver que falar, eles falam, é na frente de todo mundo. Para eles é super normal isso daí, entendeu? Então, pro brasileiro, pelo que eu tô vendo, já vi vários relatos disso daí, é uma coisa bem complicada lá no mercado de trabalho português. E é isso, pessoal. Esses foram alguns pontos negativos aí que a gente viu, né, em Portugal, né? E tipo assim, é aquilo, né? Nem tudo são flores. Vai tudo depender do quanto você está preparado. A gente está com esse nosso canal, onde a gente vai estar aqui sempre dando dica, dando ideias, dando possibilidades do que pode ser, o que não pode ser feito, entendeu? Dando palpite, opinião dando também. Palpite, nossa opinião. Então, pessoal, vai curtindo aí, dá o seu like, quem não se inscreveu, assina lá, se inscreve, entendeu? Se porque gostou da joinha. na verdade, a nossa opinião às vezes não é nem muito relevante para a sua realidade. Mas é algo que você tem que sempre estar esperto, né? Sempre saber um pouquinho, tá certo, pessoal? O brasileiro, ele ama Portugal. Quem vai pra lá, muitas das vezes eu até costumo dizer pra Josi, né? Eu acho que quem tá lá fala que lá tá horrível. Você vê um vídeo no YouTube lá e fala, Portugal tá horrível, porque o cara não quer você lá. Entendeu? Então, pessoal, um abraço. Fica aqui mais um vídeo pra vocês e logo vai ter mais um vídeo aí essa semana. Beleza? Thank you.